Bom dia, querida igreja, todos bem? E fraquinhos, coitados. Querida igreja, todos bem? Ah, agora fortinhos, tudo bem. Vamos nos acalmar e vamos pedir ao Senhor iluminamento. Que o Salmo 37 é gigantão. E nós vamos tentar percorrê-lo inteiramente. Vamos lá. Querido Deus, tua palavra já está aqui aberta. E queremos refletir nesta manhã sobre o Salmo 37, seus ensinamentos, até porque muitos amam esse Salmo, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Esses textos são muito presentes, ó Deus, no seio da tua igreja. E pedimos que o Senhor nos dê um tempo para refletirmos sobre todos estes versos, para que eles possam, Senhor, estar sedimentados aqui no nosso coração e possam servir, Senhor, de sustento, suporte para a nossa fé, para a caminhada da vida cristã. Abençoa toda a classe, não só esta, as demais que estão espalhadas aqui na tua igreja. Abençoa os nossos irmãos que estão vendo, ouvindo pela internet e concede-nos, Senhor, a tua alegria, o teu entendimento e corações, Senhor, aptos a receber esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Este moto do Salmo 119:11, ele vai aparecer ao longo da nossa caminhada hoje. E já é bom guardarmos ele, né? Diz o Salmo 119, verso 11... Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos em frente. Edu, ok. Confiando nos planos de Deus, com base no Salmo 37. Aprendendo a confiar, mesmo diante das incertezas e injustiças. Pode pôr o próximo, querido. Percebam como nos tempos atuais nós buscamos resolver todas as coisas assim, no grito, ou na força do nosso braço, ou querendo fazer quase sempre prevalecer a nossa opinião, os nossos desígnios. É assim. E parece que essas injustiças, essas maldades vão se multiplicando. Esse desejo que nós temos. E o pior é que a gente não percebe qualquer tipo de punição. E eu digo isso para nós e digo isso com relação às pessoas do mundo também. Não podemos nos excluir. Nós vimos o que aconteceu ao longo dos últimos dias lá no Rio de Janeiro, né? Essas cenas vieram à minha mente durante a preparação dessa aula. Nós vimos uma tragédia. É tragédia mundial.
O que aconteceu no Rio de Janeiro é equiparado a Gaza. E tem ainda quem defenda o criminoso. E quem ainda pune a polícia. É uma total inversão de valores. E eu não quero discutir aqui aspectos sociológicos, vítimas da sociedade, não, mas fatos. E toda essa injustiça, sim, a injustiça, a maldade, tem nos afligido, dominado nossos corações, deixado-nos desesperançosos muitas vezes, porque não conseguimos ver uma solução para esses problemas. Ficamos atônitos, queridos, olhando, assistindo, impotentes. Essa é a verdade. E o Salmo 37 é um salmo que parece que foi escrito para os nossos tempos, para os dias atuais. É um salmo que foi escrito objetivando o povo de Deus a enfrentar as injustiças do homem no dia a dia. Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, e eu me reporto especificamente ao verso 5, ele chegou a dizer que bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. O que nos impressiona é que o Senhor Jesus nos convoca a sempre vivermos de modo manso. Humilde, gentil, em meio às injustiças. E aí a gente vê o que houve no nosso país, o que está acontecendo aqui e acolá no mundo. E é exatamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus nos recomenda nas bem-aventuranças. Os bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que me chamou a atenção, e o que nos chama a atenção aqui, é que o verso 5 de Mateus 5 foi retirado das letras do Salmo 37. Uau! Mateus 5:5 é uma extração do Salmo 37, verso 11, como veremos adiante. Aí temos que parar e pensar. Cassoli, o que é ser manso diante de tudo que estamos vendo? A melhor resposta é a do Salmo 37. Porque a bem-aventurança de Jesus é uma forma sincopada, sintetizada, é uma forma condensada daquilo que o Senhor Jesus ouviu Davi falar e escrever no Salmo 37, porque ele reproduz isso.
E Davi, quando escreveu o Salmo 37, já era velhinho. Põe aí o próximo, querida. Mais um. Aqui. O Salmo 37, verso 25, diz: fui moço e já agora sou velho. Ah, então ele era velhinho. Não era mais moço. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, nós temos que considerar que Davi, quando escreveu o Salmo 37, ele já tinha passado muitas coisas na vida. Davi, no auge da sua experiência, na sua experiência ele escreveu um salmo de sabedoria, que é esse salmo que vamos ler hoje. Assim, o Salmo 37 é uma lição para nós. É uma lição, é um manual de boas práticas para nós, crentes, cristãos. Deveria ser para o judeu também, né, Silvio? Deve ser. Primeiramente para eles. E nós vamos ver que esse Salmo 37 tem muitas afinidades com o livro de Provérbios, porque é de sabedoria. Mensagens e frases e ensinamentos de sabedoria. E a mensagem central do Salmo 37 é essa: a segurança do justo nas mãos de Deus. Nós temos que saber que nós estamos seguros nas mãos de Deus, mesmo quando olhamos para esse mundo desmoronando. Porque o justo é aquele que confia plenamente no Senhor. Não é parcialmente, é plenamente no Senhor. O justo, mesmo diante de toda maldade e diante de todas as injustiças humanas, ele deposita sempre a sua fé em Deus. E o resultado imediato daquele que depositou a sua fé em Deus é a mansidão. Interessante, né? A pessoa portadora de fé, ela se amansa com o caminhar da vida cristã. É por isso que o Senhor Jesus, ele afirma que os justos herdarão a terra. Que terra? Primeiramente, aquela prometida para o povo. Hoje, o Senhor nos assegura a herança dessa promessa. E mais para frente, no futuro, novos céus e nova terra, onde Ele reinará. E haverá paz. Shalom. Não porque a mansidão, querido, seja cultivada em nós. Não. Mas porque a mansidão é fruto de fé. E não é à toa que a mansidão está relacionada como um fruto lá em Gálatas. Manso, pacífico, bondoso, gentil, amoroso, cheio de longo ânimo.
quem confia, concluí aqui, não resolve nada no grito. Não vai resolver nada na força do braço. E olha que eu lutei muito contra isso. Eu sou um daqueles que, se me falarem, você vai para a Ucrânia, Marcos, lutar no fronte. Sabe o que eu diria para você? Então aguarde a minha volta. Dá para entender? Eu sou um cara destemido. Porque eu sempre confiei na força do meu braço. E descobri como Davi, assim, agora, nessa fase da idade que está errado. Não é por aí. Não é no grito, não é no tapa, não é na agressão, não. É na força do Espírito. E é isso que Davi disse a Jesus, se podemos colocar assim, né? E que Jesus, ouvindo, colocou isso para os seus discípulos, porque ele reproduziu o Salmo 37. E hoje, consequentemente, estamos reunidos aqui com a mesma palavra, de sorte que isso aproveita a igreja. Essa mesma palavra aproveita a nós. Esse salmo possui 40 versos. Edu, volta por favor. Eu pulei isso, eu não sei porquê. É um demonstrativo das bem-aventuranças, daquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a origem, lá no Salmo 37, 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá esse injusto, o homem mau. Nós vamos ver por que ele não existirá. Ele procurarás o seu lugar, mas não achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de shalom, de paz. Pode pôr para frente, querido. Mais um. Primeira lição do Salmo 37 é a seguinte: aprenda a esperar. Essa é a primeira lição de Davi. E a primeira lição do Senhor Jesus, quando diz: sejam mansos. Mesmo naqueles momentos onde tudo parece ter saído do controle. Não é fácil. Acabei de colocar para vocês o ímpeto do meu coração. Eu sou um cara indignado com certas coisas que eu vejo e digo, mas não é possível. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz, espera. Nosso ímpeto humano é sempre agir com rapidez. Lembra o Cássio aqui, semana passada, que falou que um pastor estava na IPVM e teve um AVC, caiu no chão, todos ficaram olhando e diziam, não mexe, não mexe, deixa assim, vamos chamar aí um socorro. E o nosso irmão disse, não, temos que levá-lo para o hospital. Não, é melhor não mexer. Mexe ou não mexe? Bom, ele pegou o pastor, colocaram no carro, levou no hospital e o pastor foi
de uma certa forma, tratado ali e se recuperou. Existem casos e casos em que a nossa rapidez, a nossa agilidade tem que ser colocada em prática. Sim, questão de vida ou morte, ou você faz ou morre mesmo. Mas há momentos na vida que nós precisamos aprender a esperar e a confiar em Deus. Do outro lado, o mundo crê que o tempo cura tudo. Que o tempo cura as feridas. Mas na minha reflexão pessoal, eu entendo que isso não é uma verdade absoluta, não. Porque nem sempre o tempo dá jeito para tudo. Por exemplo, o tempo não cura mágoa. O tempo não cura perdão. O tempo não cura rancor, vingança. Quando você diz que vai se vingar de alguém, ao contrário, o tempo prorroga essas coisas, prorroga o tratamento do teu coração. O tempo, diante destas situações, dá para nós um stand-by. Fica assim, em suspenso. Mas na primeira oportunidade, a mágoa volta, porque você não tratou. Raivinha? Raivinha? Você começa a curtir a raivinha. Pádua, eu estou sendo gentil aqui, né? Estou dando aula, Pádua. O que eu desejo para ele, na verdade, é outra coisa. Não vou nem reproduzir. Para não criar um clima aqui, dizer, nossa... Enquanto nós não tratarmos de algumas feridas, queridos, elas permanecerão abertas, infeccionadas, purgando pus. É pus. A nossa podridão. E poderá demorar uma caminhada inteira da vida terrena. Aquilo que o cara me fez na infância, ele vai ver. O dele já está guardado. E o pior, Silvia, podemos até morrer levando essas feridas, e elas não foram tratadas. E aí? E aí? Agora, desculpa, Silvia, fala, por favor. Não temos microfone hoje. Temos? Oh. Ô Marcos, esse termo, né, de manso, eu acho que, para mim, principalmente, isso sempre pegou muito, porque eu acho que nós temos que nos dedicarmos a essa mansidão que o Senhor requer. E, para mim, como uma menina da roça, né, eu comparo isso muito, porque o texto bíblico também diz, lá em Salmo 32:9,
como um cavalo que precisa. A Bíblia recomenda: não sejais como um cavalo ou a mula que precisa de freios para ser dominado. E eu faço uma correlação com isso porque muitas vezes a pessoa pensa, se ela for mansa, é sinônimo de fraqueza, mas é bem o contrário. Uma pessoa, quando a gente fala manso, estamos falando de um cristão, alguém que está se submetendo ao Senhor Jesus, é toda aquela força que a pessoa tem, toda a natureza dela sendo submetida ao controle do Senhor, à autoconfiança. Então, eu sou submissa ao Senhor, depositando nele tudo que eu acho. Você citou a força do meu braço. Eu saber que eu posso trabalhar muito, me cansar, mas não é pela força do meu braço que vem o sustento. E a mansidão, a parte que eu falo que me incomoda, é no trato com o outro, que a gente tem que pensar muito nisso. Muitas vezes a gente confunde e acha que eu ser forte, eu vou ganhar, é no grito. Mas a mansidão, ela é uma marca no crente muito importante. Então, acho que a gente tem que trabalhar esse aspecto na nossa vida, compreender melhor isso. É a segunda lição. Davi vai nos ensinar a observar as coisas e, observando as coisas, aguardar o tempo de Deus. É o próximo passo. Está relacionado a isso, sim. Ser manso não quer dizer alguém inerte, inoperante, acovardado. Não. É alguém que sabe esperar exatamente o tempo de Deus, confiando nas providências do Senhor. Parte 3 da lição de hoje, tá? Se der tempo, né? Não vai dar. Ai, meu Deus. Agora, de outro lado, esperar porque confiamos, exercitando a fé, é algo bem diferente. Uma coisa é você agir imprudentemente, ou segundo a tua visão, e outra coisa é esperar. Esperar exercitando fé em Deus. Especialmente, Silvia, quando falamos de injustiças, que é o foco deste salmo. Aqui, o salmista coloca em alinhamento duas coisas. Como o justo deve andar e como o justo deve observar o que o injusto faz. E verificarmos que Deus tem uma bênção para o justo, mas Deus tem, de outro lado, o julgamento do injusto. É isto que o Salmo coloca. Ele não vai passar desapercebido, não. Então, quando lemos o Salmo 37... fica claro, viu aqui, Silvia, que estamos tratando das injustiças. O que é injustiça? É quando somos desrespeitados. Do nada. Quando somos desconsiderados. Quando somos desvalorizados. Está vendo? São aspectos que mexem profundamente com o nosso íntimo. Quando somos rebaixados, diminuídos, pisados, lembram-se do Senhor Jesus? Agora sim. Toda humilhação. Sabe quando estamos parados na estrada, aquele super trânsito de feriadão, e aí olhamos os espertinhos no acostamento?
Sabe quando vamos estacionar nosso carro no shopping ou no supermercado? E o espertinho entra na nossa frente? Você já embicou o carro e ia dar ré e o outro já entrou? Sabe quando ele sai do carro olhando para você dizendo: você é um tolo. Eu sou esperto. Irmãos, eu lutei muito contra isso. Eu pegava no porta-mala uma barra de ferro. Ele vai ver. Sabe quando você está no metrô e o banco do idoso é o meu banco? Certo, Ferreira? Certo, Dilson? Marcão? Você não senta, né? Marcão vai trabalhar de carro, ele é outro nível. Aí eu olho para o banco, tem um garotão. Qual a tua idade, Dani? 15. Alguém com 16 anos, 17, 20 anos. Um jovem, sentado. Fingindo que está dormindo, ou que está fechando um negócio no WhatsApp, mas não é não. Ele está jogando. Eu olho e digo, mas Deus, é um banco preferencial, e o cara... Ou quando participamos de um concurso público, e o amigo do meu pai já definiu essa situação para alguém que, digamos assim, vocês entenderam, né? Já foi contemplado. O verso 1 diz, não se indigne. Pode pôr o próximo, querido. Não se indigne. Não se inflame, caçole. Não fique irado. Não se irrite. Não se enfureça. É como Davi dissesse, não se aborreça, Marcos. Igreja, não fique nervosa. Não te preocupe com o ímpio. Sabe por quê? Não é simplesmente uma dedução de deixa para lá. Não. Porque esta frase é mais complexa. É não te indigne e não tenhas a inveja. É como se Deus dissesse, deixa-os andar pelo acostamento. Porque eles não vão se dar bem, tá? Eles não vão se dar bem, é o que Deus está dizendo. O Salmo 37 nos mostra dois lados de uma moeda. Ele diz assim, ora para nós odiarmos a injustiça. Sim, você não pode favorecer, ser injusto, se tornar iníquo, você tem que odiar isso. Mas o outro lado da moeda vem e diz, não inveje o pecado do outro. Entenderam? Como assim?
Não inveje o pecado. Davi diz, não se irrite com ele e também não o inveje. Essa palavra aqui, indignação no grego, é katop tridizomai. Katop tridizomai. Não tome ele como espelho. Não tome ele como espelho. Não se veja refletido nele. Fala, querido. Bom dia. Marcos, os exemplos são dados em situações de estacionamento, coisas do dia a dia comum. E quando dói no bolso? Então, é bom. Quando dói no bolso, querido, nós temos que, assim, se você estiver protegido porque você se acautelou, estou te falando agora como advogado. Você fez um negócio, vendeu seu serviço, entregou, tem a nota fiscal, tem o comprovante, e etc, etc, eu diria, bom, em tese, você tem a justiça do teu lado, ok? Não é simplesmente, tomei o calote. Tem muita gente que toma calote. E depois vai descobrir que a empresa faliu e perdeu tudo. Eu não tenho todas as respostas, mas basicamente eu te daria essa. Se estivermos acautelados, ótimo, teremos uma solução pela outra via. E, obviamente, Deus fará refletir a justiça dele no teu processo. Ok? É o que eu posso dizer nesse momento. Não vai dar tempo, Deus. Fala, Silvia. Eu vou parar onde der, gente. Não, eu vou só complementar o que o Tiago está falando. Não sei se foi só nesse aspecto que ele disse, mas para a gente que é empreendedor, a gente vê muita dificuldade, o mal prosperando, ganhando dinheiro, você luta, paga imposto e está na batalha o dia todo e cadê? Está tudo aí, querida. É esse mal também. Eu acabei de falar dos concursos. O amigo do meu pai, você inclui tudo aí. Você quer pôr superfaturamento? Põe. Dá para pôr tudo aí, gente. É esse mal, é essa injustiça. Não se espelhe nele, no ímpio. Não se veja refletido nele. Sabe por quê? Porque a seiva da vida dele irá secar, nos seus corpos eles morrerão, como a erva que pela manhã está verde e à tarde já está seca e só serve para ser queimada. Nossa, Marcão, não sou eu, é bíblico. O prestígio deles acabará, queridos. As vantagens cessarão. Os privilégios deixarão de existir e eles, o fim, morrerão, perecerão. Por isso que a justiça divina, ela não vai ser esquecida. Jamais Deus os julgará. Então espere, observe, e esse é o convite de Davi. O verso 3 diz, confia. O verso 4 diz, deleite-se. O verso 5 diz, entrega. O verso 6 diz, descanse.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha a moeda de dois lados. Porque às vezes a gente olha e diz, mas o cara que foi pelo acostamento, ele se deu bem. Ele já está lá na frente, ele chegou 1 hora antes e eu ainda estou aqui no pedágio. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no teu Senhor, faz o bem, habita na terra, porque Deus prometeu as bênçãos deles para nós. Alimenta-te da verdade, não da injustiça, gente. Agrada-te do teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque a nossa alegria não está em coisas. O Senhor é a nossa alegria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa frase está naquela poesia literária judaica. Ela está escrita da forma literária judaica, no paralelismo. Muita gente, quando lê esse verso 5, diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Todos nós achamos que Ele diz: eu vou te ajudar. Não que Ele não possa, mas a sequência não é essa. A sequência é do 6, é o paralelismo. O que mais Ele fará? Ele fará sobressair o quê? A justiça dele, gente. A justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Entenderam? Próximo. Aí você descansa no seu Senhor, espera nele, não te irrites, por causa do homem que prospera. Prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nós somos um país onde o maior exemplo de quem prospera é esse tipo de gente. Ou não? Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Não se impaciente, não fique furioso. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam. Entendeu? A primeira lição é: espere. Espere. Eles possuirão a terra. Qual terra? Aquela. Mais um pouco de tempo é que a gente olha o hoje. A gente diz: agora, agora, agora. E Deus diz: não, não, não é agora, espera. E já não existirá o ímpio. Puxa vida. Acho que Davi foi lá para Apocalipse 21, né? Por fé, ele voou para lá. Procurarás o ímpio que é o teu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Parece que Davi estava assistindo a televisão, né, aqui no Brasil, semana passada. Assistindo o Rio de Janeiro pegar fogo. E ele assistiu sem se indignar. Porque o manso não se inflama.
Mas espera e observa a ação de Deus sempre. Ei, Davi era idoso. E o Salmo 119, para quem não sabe, lá nos versos 98, 99 e 100, fala uma coisa interessantíssima sobre Davi. Diz assim, que Davi se considerava mais sábio e mais entendido que os seus mestres. Salmo 119, 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois os teus mandamentos estão sempre comigo. Puxa. Salmo 119, 99 diz assim: eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois eu medito nos seus testemunhos. Davi para pensar, gente, raciocinar e observar. Salmo 119, 100 diz assim: eu tenho mais entendimento que todos os anciãos. Parece meio soberbo, né? Mas não é. É porque eu obedeço todos os preceitos de Deus. E nós vimos aqui em algumas aulas passadas o que Davi fez. Portanto, a sabedoria do Salmo 37, que é um salmo de reflexão, é justamente esse. Espera, confia e descansa. E observe tudo o que acontece. Serenamente, sem se inflamar. Entenderam? Põe o próximo, querido. Segunda lição. Observe como Deus vai agir, ou como Deus age. Observe as providências de Deus. Enquanto observo, aguardo a providência de Deus. Eu estou só observando, mas Deus, Ele está agindo. Sabe o que Davi observa? Ele conclui que Deus é sempre pelo justo. Sempre. Deus sempre provê o justo, dando-lhe graça. E, consequentemente, o Salmo 37 exalta a desgraça do injusto. Põe o próximo, querido. O verso 12 diz que o ímpio trama. Trama contra quem? Contra o justo. E contra ele, range os dentes. Os ímpios mostram os dentes, irmãos. E aí os justos ficam apavorados. Mas Deus ri. 13. Ri-se o Senhor. E porque o Senhor vê lá na frente o dia do julgamento. Entenderam?
Davi observa que o ímpio, por um tempo, ele parece um Rottweiler. Ele ganha dinheiro, ele faz negócios, ele viaja de jatinho, ele ri, ele passa na tua frente com o Porschão dele. Não que não seja mal ter um Porschão, eu compraria um. Se vier uma herança, né? Nós trememos, mas Deus vê o fim dele e ri. Vê que o seu dia chegará. Verso 14 diz: o ímpio puxa a espada. Lembra quando eu pegava o meu pedaço de ferro lá? Ele puxa a espada, ele puxa o arco e diz: vou te abater. Porém, Deus vê que as suas armas, as suas próprias armas atravessam o coração. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem um arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. Vão cair na própria armadilha. E os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas os justos, estão vendo o paralelismo? Ímpio, justo, ímpio, justo, ímpio, justo. O Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Pode pôr o próximo, querido. A igreja lembra-se quando nós fomos lá no teatro? Lá assistiu o musical Radassa. Quem foi aqui? Ei, toda a igreja foi, levantem a mão. Eu me lembrei da peça. Lembram de Ramã, o ministro do rei Assuero? O que ele fez? Ele preparou na sua ira a forca para Mardoque, que era o primo de Esther, né? E o que o final da peça revela para nós? Que Ramã acabou sendo vítima da sua própria forca. Ele se tornou vítima do próprio pecado. Ele quis matar Mardoque. E a forca que ele preparou foi usada contra ele próprio. Voltou-se contra ele. O verso 16 diz que é melhor o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Os justos não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O Senhor não está dizendo que não passaremos por dificuldades, mas o Senhor está dizendo que Ele irá conosco nas dificuldades. Os ímpios, no entanto,
perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Fumaça é aquilo. Agora está aqui. Daqui a pouco se dissipou, foi embora. O ímpio pede emprestado, viu, Silvia? O ímpio pede emprestado, mas não paga. O justo, porém, se compadece e dá. As pessoas mais endividadas da vida são os milionários. Sim. Às vezes chega no meu escritório papéis de 20 milhões, 27 milhões, 35 milhões, 80 milhões. Eu digo, o cara pegou isso emprestado? Como que ele vai pagar? Aí é um recontrato. Porque um amigo do meu pai arrumou alguém lá dentro para provar. Aqueles a quem o Senhor abençoa, de novo, possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. E de novo, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo o justo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Seus filhos são abençoados, os ímpios são ambiciosos. Pedem por pedir e muitas vezes não devolvem. É como se Davi dissesse para nós, veja esse contraste. O sábio é aquele que observa então a providência de Deus. Qual providência? A experiência de Davi, a experiência de Abraão, a experiência de Isaac, a experiência de Jacó, a experiência de Noé, a experiência dos profetas, e aquilo que o Senhor Jesus passou para nós dizendo, seja manso. O justo não é aquele que é movido pela opinião pública, queridos. O justo não se desespera quando lê os jornais. E finalmente os versos 27 a 40, põe aí, não vai dar tempo de ler, vamos ler em casa, mas só para... Em tudo isso, irmãos, decida obedecer. Davi afirma que aquele que se tornou sábio, por confiar e observar o quê? A providência divina, agora ele se submete completamente à vontade do Senhor. E ele não diz que a caminhada é fácil. Olha o que Davi passou, o que o Senhor Jesus passou, o que eles passaram. A caminhada é cheia de tribulações. E nem sempre é fácil entendermos a caminhada. Aliás, nunca teremos todas as respostas.
Mas a obediência à vontade de Deus é algo que Davi valoriza. Não é fácil discernir qual é a vontade de Deus, porque Deus se revela. Ele diz claramente para nós qual é a vontade dele. Difícil é nós obedecermos. Difícil é colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar. Difícil é colocarmos em segundo plano os nossos gostos, preferências, palpites e impressões. Porém, quando nos submetemos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, essa atitude não gera dúvida e gera bênção para nós. Vocês vão ler em casa o que faltou. O final do verso 27 em diante. E vamos ver qual é a disposição que Davi coloca para nós, da obediência. Porque o homem que obedece, esse homem faz a vontade de Deus. E a sua fé não é em vão. Amém? Encerraremos? Isso é hora de umbra para nós, queridão. O Marcos, se me permite só um comentário. O que foi colocado aqui pelo Tiago, pela Silvia Helena, está respondido aqui no Salmo 37. E aí a grande questão que eu coloco é: você crê nisso? E aí eu quero fazer uma ligação com a devocional do teu filho, com a tua aula. Ele diz assim: não temas, crê somente. Então, isso aqui é um desafio para nós, mas o verso 16 diz que Deus sustenta os justos. Então, os ímpios terão as suas recompensas e os justos também terão as suas recompensas. Cabe a nós: não temas, crê somente. Amém?